Deixa eu colocar mais uma vez, quando a gente recebe aqui o Edson Cardone, que é o diretor, né? Deixa eu só pegar aqui, Confederação, diretor jurídico da CONDZEF, Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Bem-vindo, querido, obrigado por estar aqui conosco. Vamos passar a palavra para você na sequência. Deixa eu só colocar a foto aqui da biblioteca aqui, a Intifada. É isso, meu querido? É isso, Conde. Biblioteca Intifada. 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 Estou muito Olha só. feliz. São poucas pessoas, né? Porque o apoio à causa palestina por parte de uma parcela considerável da esquerda é o apoio retórico, é um apoio de gogó, quando nós precisamos mesmo estarmos nas ruas. Os atos palestinos são quase todos atos vazios. Isso é uma vergonha para a esquerda brasileira. E vou além. Você que é de esquerda ou se diz de esquerda e encontra-se em silêncio diante do genocídio palestino, você é cúmplice, porque esse é o primeiro genocídio transmitido ao vivo, televisionado na história da humanidade. Não tem muro para ficar, Conde. Está em silêncio, é cúmplice do genocídio. Constantini, apresenta o Cardone para a gente e por que você selecionou, enfim, esse tema para a gente tratar hoje aqui, que é a PEC 65. Né? Então eu passo para você e a gente ouve o Cardone na sequência. O Cardone foi uma indicação. Quero mandar um abraço aqui para o Eduardo, presidente do Sindicato dos Bancários. Ele indicou o Cardone, né, para que nós realizássemos esse debate aqui na TV 247, que tramita no Congresso Burguês Brasileiro e com grande chance de ser aprovada a PEC 65, que visa privatizar o Banco Central, um verdadeiro escárnio. E aí nós trouxemos o Cardone aqui, né, ele que está aí inteirado nesse assunto, para que ele possa falar com a comunidade da TV 247 quais seriam os malefícios caso a PEC 65 seja aprovada no Congresso Burguês. Cardone, quais seriam os malefícios para o povo brasileiro caso a PEC 65 seja aprovada no Congresso Burguês Brasileiro? Bem, bom dia, André, bom dia, Conde, bom dia a todo o pessoal aí da comunidade 247, parabenizar vocês pelo trabalho. E antes de entrar na PEC, André, me solidarizar com suas palavras em defesa do povo palestino e pela ruptura de relações com o Estado sionista de Israel. A CONDCEF também tem essa posição. Nós temos participado dos atos de rua aqui em Brasília em defesa do povo palestino e contra o sionismo. Como você bem frisou, não é contra o povo judeu, mas é contra o sionismo, que, inclusive, infelicita o próprio povo judeu. Bem, como você também já explicou, a PEC 65 ela visa retirar o Banco Central da órbita da administração federal, do Estado brasileiro, e colocar na órbita do setor privado, vale dizer, do setor financeiro. Os malefícios para a população serão muito grandes. Mas antes de entrar diretamente nessa resposta, eu queria falar um pouquinho sobre de onde surgiu essa PEC e quais os argumentos falaciosos que o Roberto Campos Neto, que é quem está promovendo a PEC, promoveu desde o início, veio utilizando. O Roberto Campos Neto era o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro. Ele que arquitetou essa PEC 65, que pretende transformar o Banco Central numa empresa de direito privado. E ele, para fazer a propaganda da PEC, começou a dar uma série de declarações alarmistas absolutamente falsas. Começou a dizer que o Banco Central não tinha dinheiro para fazer nada, que não poderia desenvolver corretamente as suas atribuições por falta de verbas. É uma meia-verdade, portanto, é uma meia-mentira. Por que é uma meia-mentira? Acontece que o Banco Central, as atribuições principais é a política monetária, a política cambial, a política de crédito, a regulação, a fiscalização, a supervisão do mercado financeiro e o controle da moeda, a emissão da moeda e a sua distribuição, etc. O Banco Central tem 2 orçamentos. O orçamento onde existe algum constrangimento é o orçamento administrativo, que está dentro do Orçamento Geral da União. Mas tem um outro orçamento, que é gigantesco, está quase na casa de R$1 trilhão, que é o chamado orçamento da autoridade monetária, que é o que ele utiliza para fazer a política monetária, a política cambial e também para trabalhar a questão da disponibilidade de moeda no mercado. Esse orçamento é ilimitado. O Banco Central pode gastar quanto ele quiser. Eventualmente, essa parte do orçamento dá lucro, dá um resultado positivo, esse resultado é transferido para o Tesouro. Eventualmente, dá um resultado negativo e o Tesouro imediatamente tem que cobrir. Então, não há nenhum risco orçamentário do Banco Central
para desenvolver essas atribuições da política monetária, cambial, creditícia e também o controle da liquidez da moeda no mercado. Onde há um constrangimento é no orçamento administrativo. Administração dos prédios, viagens, compra de equipamentos, capacitação de servidores e assim por diante, né? Mas num volume muito menor. E o que a PEC diz? Ela diz que o Banco Central teria que ter autonomia financeira e as suas despesas teriam que ser custeadas com receitas próprias. E no texto da PEC é citado como a receita própria principal do Banco Central a chamada receita de senhoreagem. A receita de senhoreagem é a receita que o Estado obtém pelo fato de ter um monopólio de emissão de moeda. Sem entrar muito em detalhes, segundo os cálculos que os economistas fazem, o professor André Lara Rezende, o professor José Loureiro, aqui da Universidade de Brasília, essa receita de senhoreagem é de cerca de 40 bilhões por ano. Quanto é a despesa administrativa do Banco Central? Cerca de 5 bilhões por ano. Percebam? Então, eles querem se apropriar de 40 bilhões, retirar do Tesouro Nacional 40 bilhões para cobrir uma despesa que hoje é de 5 bilhões e que, para poder satisfazer as necessidades extras que dizem que existem, 2 bilhões no máximo seria necessário. Então, esses 40 bilhões sairiam do Tesouro Nacional e iriam para as mãos de uma diretoria completamente autônoma, sem nenhum controle da administração pública, e esse é o primeiro grande prejuízo para o povo. Imagine 40 bilhões retirados do Tesouro Nacional, é mais uma pressão fiscal para que o mercado diga que tem que fazer cortes, etc. Se tirar 40 bilhões do Tesouro, vai ter que cortar de algum outro lugar, né? E aí o alvo, a saúde e a educação, como a gente está acostumado a ver. Então, esse é o miolo, digamos assim, da PEC 65. Deixa eu só fazer uma pergunta, depois eu vou passar para o Constantini também, fazer questionamentos aqui para o Cardone, e eu me dirijo ao público aqui que está nos assistindo também. Se quiser tirar alguma dúvida, daqui a pouco eu vou ler uma sequência de mensagens aqui da nossa comunidade. Mas como é que... Primeiro eu queria um panorama da possibilidade dessa PEC ser aprovada. Você está acompanhando, o que você pode dizer para a gente sobre isso? Parece que não é muito trivial aprovar essa proposta. E a posição da nova diretoria, que é o Galípolo. Quer dizer, você falou do Campos Neto. Como é que fica o Galípolo nessa história? Cardone, querido. Olha só, é uma questão fundamental. Essa PEC, segundo o Roberto Campos Neto, ela entrou no Senado Federal em novembro de 2023. Ele prometeu a quem encomendou a PEC que ela seria aprovada até fevereiro de 2024. Por que ela não foi aprovada? Porque os servidores do Banco Central, junto com entidades sindicais, se mobilizaram e barraram a PEC no Senado. Essa é a realidade. Eu sou servidor aposentado do Banco Central, trabalhei lá durante 36 anos, tenho atuação. Nós temos 4 entidades que atuam no Banco Central: o Sindicep, a qual eu sou filiado, o Sinal, o Sintibacen, que é o Sindicato dos Técnicos, a ANAF, que é a Associação dos Servidores, que são os procuradores. E houve um plebiscito, para vocês terem uma ideia, 74,5% dos servidores ativos, aposentados, pensionistas do Banco Central votaram contra a PEC 65. Entre os ativos, 51% votou contra. Por que há algum apoio entre os ativos? Porque a propaganda do Roberto Campos Neto era de que, aprovando a PEC, ia aumentar o salário de todo mundo ia ganhar acima do teto do serviço público, que é, obviamente, uma mentira, uma falácia, isso não existe. E os servidores, depois desse plebiscito, que foi em abril, foram para dentro do Senado e fizemos um trabalho, fizemos 2 atos públicos na porta do Senado. O Eduardo, que o André mencionou, dos sindicatos bancários, o Jefão também, que é da Federação dos Bancários, nos ajudaram. Nós reunimos 200, 300 pessoas na porta do Senado Federal 2 vezes, fizemos inúmeras visitas aos senadores. Na semana passada, inclusive, fizemos uma força-tarefa que percorreu num só dia os 81 gabinetes do Senado, e é por isso que a PEC está emperrada. Ela era para ter sido votada em julho, nós tínhamos arrancado, inclusive, uma audiência pública que ocorreu em junho, onde a discussão técnica sobre a PEC pela primeira vez foi feita, porque também isso é importante dizer. O Roberto Campos Neto faz uma propaganda genérica, que não entra nos detalhes, na discussão técnica do funcionamento do Banco Central, que sim mereceria um escrutínio público, porque tem muita coisa que o Banco Central é obrigado a fazer por conta da legislação e que prejudica a situação fiscal do país, por exemplo, o grande volume de operações compromissadas que ele utiliza. Mas
para não entrar nesse detalhe, então a PEC não foi aprovada até agora por causa da ação sindical, dos servidores do Banco Central, da Conducef, do Sindicep, do Sinal, do Sintibacen, da ANAF, ajudados por outras entidades como os sindicatos bancários. Em relação ao Galípolo, infelizmente, o Galípolo está na diretoria ainda desde a época do Roberto Campos Neto. Ele se manifestou a favor da PEC, como toda a diretoria do Banco Central, sem nenhuma exceção. Depois que ele foi nomeado, foi sabatinado e aprovado pelo Senado, nós buscamos conversar com ele. Pedimos audiência sucessivamente, todas essas 4 entidades, e até o momento ele não nos recebeu. Em conversas internas, reuniões internas, ele tem manifestado um apoio com uma certa reserva, mas sim apoiando a PEC, né? Infelizmente, até o momento, não nos recebeu para que a gente pudesse colocar a nossa posição e dialogar, inclusive sobre possíveis alternativas para suprir o orçamento administrativo do Banco Central, porque, como eu expliquei, o orçamento da autoridade monetária não precisa de complementação, o orçamento administrativo pode ser que sim, vamos discutir, mas há alternativas na legislação infraconstitucional, não tem nenhuma necessidade de fazer PEC, ainda mais essa PEC, que entrega o Banco Central de mãos e pés atados ao setor financeiro. Não temos nenhum medo de dizer isso, porque essa é a verdade. Constantini, passo para você a palavra aqui. Eu acho que é importante que a audiência preste atenção nas palavras que o Cardone acabou de expressar para vocês. O que barrou a PEC 65 foi a mobilização popular, foi a mobilização social. O que eu venho alertando para a esquerda há muito tempo, a esquerda abandonou a organização popular, a luta de massa, a luta nas bases e as ruas. No jogo da luta das ruas, nós estamos perdendo de WO para a extrema-direita. WO é quando só um time entra em campo para jogar. A esquerda não está colocando o seu time para jogar no jogo das ruas. Veja aí, o que barrou a PEC 65 foi a mobilização social e popular. Cardone, nós sabemos que o Banco Central não tem nada de autônomo, né? Ele serve aos interesses do rentismo e desse cartel de bancos que mandam e desmandam nesse país. Nessa guerra dos bonés que aconteceu aí, Conde, eu queria até falar que eu queria fazer um boné com a seguinte escrita, que faz todo sentido para mim. O Brasil é dos banqueiros. Né? Tem que fazer esse boné aí, que o Brasil é dos banqueiros. Né? Nessa guerra dos bonés aí, eu faria um boné, o Brasil é dos banqueiros. Cardone, sabendo que o Banco Central serve aos interesses do rentismo e dos banqueiros, a privatização dele não aprofundaria esse problema? Sim, com certeza. Veja bem, o Banco Central é um órgão extremamente complexo, tem um número enorme de atribuições, presta um serviço importante de conjunto para a sociedade na questão do equilíbrio, de preservar, né, a moeda nacional, de fazer a fiscalização bancária, a regulação bancária, de administrar as reservas internacionais. É um leque enorme de atribuições. O problema é que, em função da política dos sucessivos governos, o Banco Central acaba, sim, sendo um instrumento, digamos assim, de enriquecimento do mercado financeiro, da especulação financeira, principalmente por conta desse mecanismo que eu expliquei, das operações compromissadas, que é a forma como o Banco Central faz a política monetária. Isso veio da época da hiperinflação ainda. Os economistas que realizaram o Plano Real diziam que essas operações compromissadas, no nível que elas são utilizadas, deveriam ser eliminadas depois que a moeda fosse estabilizada, porque é uma política que faz a dívida pública ser de curto prazo, com alta liquidez e com um giro muito rápido, o que coloca o governo, seja ele qual for, nas cordas, porque o governo precisa de crédito, ele precisa de rolar a dívida. Então, ele é obrigado a colocar títulos no mercado e fica sob pressão dessa exigência do mercado financeiro de ter taxas de juros lucrativas com liquidez imediata, né? Bom, isso não aconteceu. Então, é um dos instrumentos que faz com que a ação do Banco Central acabe beneficiando o mercado financeiro. Muito bem. Se essa PEC for aprovada, essa situação vai se agravar. Eu mencionei a história da senhoriagem, que é o lucro que se obtém na emissão de moeda. Não é apenas o Estado que emite moeda. Os bancos privados também emitem moeda quando eles realizam uma série de operações. Foi feita uma pesquisa na União Europeia
que diz que 97% da senhoriagem a ação embarcada, ela é obtida pelos bancos privados. Não sei qual é o nível aqui no Brasil, mas deve ser muito alto também. Então, se essa PEC for aprovada, o Banco Central vai ser compelido, pela forma como a senhoriagem é obtida, a conviver com altas taxas de juros e pasmem, com mais inflação, porque dessa maneira a senhoriagem é mais alta. Então, o Banco Central, se ele é transformado em empresa pública e obrigado a competir no mercado para ter receitas próprias, para se autofinanciar, e aí, de novo, parênteses, autofinanciar essas despesas administrativas, porque o orçamento da autoridade monetária continuaria sendo bancado inteiramente pelo Tesouro Nacional. É o melhor dos mundos, né? Você tem um pedacinho aqui que você é responsável por suprir, mas o outro é completamente provido, né, pelo Tesouro Nacional. Então, se isso acontece, a tendência vai ser uma maior desigualdade, um maior enriquecimento do polo capital financeiro, em detrimento da maioria da população e, portanto, aumentando a desigualdade social. Existem muitas implicações negativas dessa PEC, mas a gente está, assim, pincelando aquilo que são as principais. Até porque todo esse debate é muito distante, né, da população, do cotidiano do povo, né? Cardone, Edson Cardone, André Constantino aqui no Giro. Deixa eu ir para o bate-papo, gente, trazer aqui comentário do Edson Antunes, ainda referente a outros debates que a gente vinha travando aqui, mas vamos ler na sequência. Edson Antunes: o Brasil é o único país do mundo que o réu escolhe o juiz que vai julgá-lo. Defesa do Bolsonaro tenta tirar o processo da primeira turma do STF. Ele ainda diz aqui: o trabalho dignifica o homem. Mentira. O trabalho explora o homem. Frase de André Constantini e do Maguila também. Eu me lembrei do Maguila aqui, que o trabalho danifica o homem, né? Sensacional. Gabriel Santa Rosa aqui colaborando conosco. Vox, fora fascistas e bora Bahia. Minha pi, o quê? Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro: a privatização do BC não acaba privatizando o Tesouro Nacional? Vou pedir para o Cardone comentar isso aqui. Digo Santa dizendo: essa revelação do senhor Cardone é constrangedora em relação ao Galípolo, presidente do Bacen e do Lula e do Haddad. Muito preocupante. Você quer responder a Tereza aqui, querido Cardone? Tesouro Nacional, quais são o emaranhado de interesses e conexões aí entre essas duas instâncias? Olha só, eu até quero sugerir que em algum momento vocês convidem a professora Larissa Naves Dornelas, da Universidade Federal do Paraná, que tem um trabalho muito importante sobre a relação entre o Banco Central e o Tesouro Nacional. Não dá para dizer que o Banco Central, aprovando a PEC 65, ele caminhando no sentido da privatização, isso significaria a privatização do Tesouro Nacional. O problema que vai se agravar é o que já existe hoje agravado, a saber, que a política monetária, o Banco Central, a forma como ele executa a política monetária, impacta diretamente a dívida pública, impacta a política fiscal. Não é apenas a taxa de juros, né? Vocês sabem que 1% na taxa de juros é 40, 50 bilhões na dívida. Mas não é só isso. A forma como o Banco Central trabalha com os títulos públicos, porque ele não pode financiar o Tesouro, então, quando ele precisa de títulos, o Tesouro faz um aporte de capital com títulos públicos para o Banco Central. E a forma como ele utiliza esses títulos nas chamadas operações compromissadas impacta diretamente a dívida pública. Então, nesse sentido, que seria bastante prejudicial. Não no sentido de que o Banco Central, que o Tesouro Nacional, perdão, seria privatizado. Tem o problema da conta única do Tesouro. Congelou aqui o Cardone. Eu congelei? Vamos aguardar alguns segundos que ele já deve restabelecer. Constantini, aproveitar e já passar para você. Diga, Cardone não congelou, não. Eu estou ouvindo ele falar. Congelou, já voltou não. Aí? Agora voltou, para mim. Perfeito. Tá. Então, para mim, ele não tinha congelado, não. Ele estava falando normal. Cardone, então, se você puder, eu não sei para o público aqui, talvez dizer o que você falou nos últimos 30 segundos, só para a gente situar aqui. Não, então eu dizia que o problema é, então, que a forma como o Banco Central realiza a política monetária, utilizando essas operações compromissadas, impacta diretamente a dívida pública. Não é apenas a taxa de juros, 1%, 40 bilhões, cada 1% acima da Selic, né? É também a maneira como o Banco Central operacionaliza essa política monetária. Eu havia sugerido até que em algum momento vocês convidassem a professora Larissa
Dornelas, da Universidade do Paraná, que tem um trabalho muito importante, ela nos ajudou bastante nessa luta. Aliás, não apenas ela, o Loureiro, o André Lara Rezende, o professor Paulo Nogueira Batista, a gente tem consultado, tem discutido o Lindbergh, a Gleisi Hoffmann, nos ajudando nessa batalha contra a PEC 65.